Pauta agora é a imigração judaica em São Paulo. Um passeio guiado pelo bairro do Bom Retiro pretende mostrar um pouco da história da região. Beth Pacheco, o que está incluído nesse roteiro? Você vê, né? Depois da Amazônia, da África, termina a semana hoje falando do Bom Retiro. Em casa. Em casa. Para quem não conhece, é um bairro super tradicional, fica na região central de São Paulo, um bairro onde vivem muitos judeus, vieram morar nesse bairro, é uma colônia muito grande, eles vieram a partir da década de 50, 60 principalmente, portanto é um bairro muito bom para comer. Os restaurantes são sensacionais, Sérgio, comida caseira, como as avós faziam, né? Cada uma melhor que a outra. É um bairro judeu. Então, além da comida, tem o quê? Muitas lojas, principalmente lojas de roupa, de tecido, aviamentos. Muita gente faz compra lá em atacado porque o preço é muito bom. Mas nos últimos anos o bairro vem mudando muito porque os orientais, principalmente os coreanos, eles entraram fortemente nesse ramo de confecções, né? E hoje então eles se misturam por lá, pelo Bom Retiro também. Para atender, o bairro ele foi criado um tour, né? Um guia de turismo. A gente viu até algumas imagens de muita gente passeando por lá, mas não como acontece em Nova York, em Berlim. O Guga até pode explicar melhor depois. Lá acontecem muitos passeios nos bairros ali emblemáticos, mas aqui, diferente de Nova York, Guga, o passeio tem um lado muito mais educacional do que turístico propriamente. A gente viu lá as pessoas visitando muitas sinagogas, muitos prédios históricos, ruas muito emblemáticas, né, construções antigas. O passeio é todo feito a pé e já começa pela condução, né? Ele é conduzido pelo professor Carlos Alberto Póvoa, que é um super especialista nesse processo migratório dos judeus em São Paulo. E nesse sábado está marcado mais um passeio, por isso que eu decidi falar disso hoje, para quem quiser, dá para visitar amanhã a visita pela sinagoga, a lojinha, né, o restaurante. É o segundo organizado. Essas imagens que a gente está vendo é do primeiro passeio que aconteceu, então é super recente esse tour lá pelo bairro do Bom Retiro. Quem organiza é o Centro da Cultura Judaica, então basta entrar no site, que é super completo, dá para ter as informações por lá. E sabe, curioso, por que esse bairro ganhou esse nome? O nome vem lá do século XIX. Era um lugar, nessa época, no século XIX, formado por muitas chácaras, muitos sítios, e era usado principalmente como um retiro de final de semana, de férias, era um lugar para veraneio. Por isso, Bom Retiro. E assim ficou. Né? E lá, é curioso também, foram rodados muitos filmes pelo bairro, porque tem muitas construções ainda de época, muito históricas. O mais recente é do Karl Hamburger, no ano que meus pais saíram de férias, boa parte foi rodada lá. E há poucos meses também um grupo de teatro Vertigem, que sempre procura espaços novos para colocar suas peças, né, para encenar. Eles já se apresentaram no Rio Tietê, em presídios, em igrejas. Eles criaram um espetáculo no meio da rua do Bom Retiro, chamado Bom Retiro 958 metros, porque era justamente esse espaço que eles usavam, 958 metros. Então um bairro múltiplo, cheio de cultura, um bairro judeu com muitos coreanos, muitos clientes nordestinos, restaurantes armênios, libaneses, é uma mistura, grego, é a cara de São Paulo, Sérgio. Vira uma grande festa, né? Quase que uma confraternização aí de culturas também. Agora, as principais cidades, elas têm tradicionalmente esses passeios guiados, né, por pontos turísticos, que incluem prédios históricos, muitas igrejas, aqui no Rio de Janeiro tem isso, até cemitério, mas às vezes o próprio morador acaba perdendo isso. Acontece com você, Guga? Não em Nova York, eu digo em São Paulo, você quando morava em São Paulo. Perde muito. Em São Paulo você acaba não passeando, você acaba ficando restrito muito à sua vida, aquela região que você mora, ou para ir até o trabalho, e deixa de conhecer muita coisa, porque está ali tão perto que você acaba não indo. Sem dúvida alguma, isso acontece. Acontece comigo aqui em Nova York também e acontecia em Buenos Aires. Com você também, Eliane? Acontece um pouco, mas você sabe que eu tenho um sujeito em casa que gosta de fazer esse tipo de turismo. Então, por exemplo, quando a gente vai para o Rio, todo mundo quer ficar na praia. E o meu marido me arrasta lá para o centro, ele me arrasta para Lapa, para a cidade mesmo, a Avenida Presidente Vargas ali, enfim,
Então, em São Paulo, a gente vai ao Bom Retiro. Eu ficava querendo me lembrar o nome de um restaurante grego que eu fui lá, fantástico, que tem, sei lá, 50 anos, uma coisa assim, bem pequenininha, bem simplesinha, com mesa de fórmica, mas é uma comida maravilhosa. Então, eu até sou meio displicente, mas o meu marido mas também não lembro o nome. Você também não lembra o nome? Beto já foi, tá? Mesa de fórmica, me veio a imagem na cabeça, mas eu não lembro o nome. E o bacana nessa história, nesse passeio, que a gente descobre justamente isso, né? Esses cantinhos, em especial do Rio de Janeiro, né? Na parte mais do centro do Rio Antigo, quer dizer, vale muito a pena. Mas a gente acaba, às vezes, perdendo essa oportunidade, desperdiçando essa oportunidade. Guga, em Nova York, a comunidade judaica aí é bem grande e se concentra em bairros específicos. É gigantesca. Nova York é a segunda maior cidade judaica do mundo, depois de Tel Aviv. Estima-se em 2 milhões de habitantes e tem diferentes bairros com população judaica em Nova York. Claro, tem judeus morando em todos os bairros de Nova York, mas existem alguns com uma história maior da imigração judaica. O Lower East Side, que é aqui muito próximo aos estúdios da Globo em Nova York, é onde chegaram os judeus askenazim no passado. Ainda tem muitas delis ali. É um lugar que foi, no começo do século XX, muito forte da imigração judaica. Hoje tem o que eles chamam de gentrification, começou a mudar o perfil do bairro, tem muitos jovens metidos a descolados nesse bairro, mas algumas deli permanecem, como a Katz Deli, que tem um sanduíche de pastrame fantástico. Agora, tem outros bairros de Nova York também com muita tradição judaica. O bairro que eu moro, o Upper West Side, é um bairro com uma tradição judaica liberal. São 70 mil judeus no meu bairro, o bairro do Jerry Seinfeld, o bairro do Larry David, é um bairro mais assim, que tem muita ligação com a intelectualidade judaica. Tem o Lincoln Center, tem a Universidade de Colômbia, tem o Museu de História Natural. Existem os bairros judeus mais religiosos ali no Brooklyn, tem vários ali, Williamsburg. Williamsburg tem o lado hipster, e aí tem uma avenida que chama Broadway, né, a mesma Broadway de Manhattan, e do outro lado tem os judeus ortodoxos. Então, Williamsburg é um outro bairro tradicional. E hoje também tem bairros de judeus sírios, tem muitos judeus sírios, eles moram entre eles, os judeus persas mais para Long Island, e os judeus ortodoxos são os que mais crescem em população em Nova York. E temos que lembrar que o prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg, tem origem judaica. E o mais interessante, que a gente já falou no ano passado aqui, mas é sempre bom lembrar, os primeiros judeus que vieram para Nova York vieram do Recife no século XVII. Judeus brasileiros, judeus portugueses que acabaram vindo para Nova York. E tem um livro muito bom que eu recomendo, da Luíse Valente, que é editora da Globo News, O Segredo do Oratório. É um romance, mas conta bem do judaísmo em São Paulo, Bom Retiro, Higienópolis. Hoje tem muito judeu também ali na região dos Jardins, na Rua Padre João Manuel, tem uma comunidade judaica, Scully Avenue, tem restaurante kosher. É uma região com uma população judaica que tem crescido. E aqui em Nova York também ela mostra muito bem, incluindo o cemitério judaico em Chinatown, que é um cemitério judeus do Recife, incluindo do rabino Gershon Mendes Seixas, isso, famílias Fonseca, famílias Bueno de Mesquita, várias famílias judaicas portuguesas enterradas ali. O Guga, por coincidência, 2 vezes que eu estive em Nova York foi o dia em que teve uma parada judaica pelas principais avenidas de Nova York, junto ali ao Central Park. O que eles comemoram mesmo, hein? Tem tanto judaico que também tem o Dia de Israel. Tem a comunidade israelense também em Nova York. Além da comunidade judaica tradicional americana, tem a comunidade israelense. Eu sei que tem uma muito grande, que é o Dia de Israel, e o Museu Judaico de Nova York fica na 5ª Avenida, que é ali na altura do Central Park, mais para cima do Guggenheim. Acho que é justamente essa, e vira uma grande festa, eles desfilam aí numa parada pelas avenidas de Nova York. Eliane, queria falar alguma coisa? Porque a minha filha está assistindo a gente, a minha filha Marina, e ela mandou um torpedo para mim dizendo que o nome do restaurante, Beth, é Acrópole. Exatamente! É isso mesmo. Difícil, né? Um restaurante grego, Acrópole. Dentro do Bom Retiro, ótimo. Difícil de lembrar.